E aí, pessoal, meu nome é Isadora Taide e aqui nesse vídeo eu vou falar de algumas questões importantíssimas para a sua prova da segunda etapa da OAB, tá bom? Nesse 24º exame, para a gente não correr o risco de errar nada e são umas duvidazinhas que vocês sempre têm. Vamos lá, eu separei algumas questões. Primeiro, a prova a gente sabe que vale 10 pontos e aí a gente tem a peça valendo 5 pontos e as questões valendo 5. A peça você vai ter 5 páginas para resolvê-la. E aí, não tem como ultrapassar isso. Não existe folha a mais, não, tá, gente? Vocês vão receber as folhas do espelho lá de correção da FGV, que ela é toda pautada. Você vai ter 5 folhas dessas para resolver a peça. E as questões, que são 4 questões, você vai ter uma folha para cada questão. Ficar atento ao seguinte, gente, na folha pautada, você não pode escrever para fora dos limites estabelecidos, ok? Não pode. Tudo que for escrito fora desse limite é como se você não tivesse escrito. E nas questões, ficar atento, gente, porque cada página, cada questão, ela já tem a sua página determinada. Então, quando você recebe as folhas de resposta, você vai ver que tem página que está escrito assim, questão 1. A outra página, questão 2. Toma cuidado, porque se você inverte a resposta, você vai ter zerado aquela questão, tá bom? Então, as peças são 5 páginas e as questões é uma página para cada questão e essa página ela já vem com o número da questão respectivo, não pode trocar. Outra questão de extrema importância, que está até no nosso ponto lá do edital do 24º exame, 3.5.6, é que as questões, normalmente, elas vêm divididas em letras, ok? Pode ter uma pergunta só, tá, gente? Mas ela pode ser dividida em letra A, letra B e letra C. Isso é uma coisa que já aconteceu. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando for responder a questão, você tem que discriminar, tá lá, a sua página não vai ter qual é a questão respectiva, tá lá, questão 1. Quando você for responder, você tem que pôr letra A, resposta. Letra B, coloca a resposta. Letra C, coloca a resposta. Se você não identifica a letra que você está respondendo, você não vai ter essa questão corrigida. Isa, mas isso é óbvio. Gente, na hora do nervosismo, eu já vi várias provas em que o aluno começa a responder a letra A, sem colocar que é a letra A, aí na B ele coloca que é a B, tá? Começa lá na folha respondendo a A sem ter colocado antes da resposta. Letra A, começa a responder. Letra B, começa a responder. Aí, se você não pôs a letra A lá no início, você não vai ter corrigido essa parte. Vai levar a 0 mesmo que você tenha acertado. Então, vamos prestar atenção. Isa, eu posso responder a B primeiro e depois a A? Sem problema nenhum, desde que você coloque letra B, resposta. Letra A, resposta, tá bom? Não vamos esquecer disso, porque senão zera se não tiver a identificação da letra, tá expresso no edital. Outro ponto importante é em relação à identificação de prova. Cuidado, gente. Não pode conter nenhum símbolo. Não, tem muita gente que coloca asterisco, puxa seta, porque colocou uma coisa no lugar errado. Presta atenção nisso, gente. A OAB, ela não tem ordem de peça. Porque quando a gente aprende, quando vocês aprendem comigo e nos outros cursinhos, vocês veem que a gente estabelece uma ordem nas peças, ok? Na ação trabalhista, na contestação. Mas a ordem é para efeito de você gravar tudo que tem uma ordem certa, é mais fácil de você assimilar, é mais fácil de você gravar. A gente coloca uma ordem meramente para fins didáticos. Então, vamos dar um exemplo. Se lá na prova de Direito do Trabalho, você esqueceu de colocar a prescrição antes do mérito, tem gente que, como esqueceu, põe um asterisco e puxa uma seta. Isso é identificação de prova e é 0. Se você esqueceu algum ponto, você vai abrir ele no final da sua peça sem problema nenhum e vai ter pontuado do mesmo jeito. Não fique colocando símbolos identificativos. Outra coisa, não coloca nome,
Não invente informações que não foram dadas pela OAB. E aí, vamos dar um exemplo do que aconteceu no 23º exame, em que a gente teve muitas provas anuladas, porque teve aluno que colocou o estado errado. Vou explicar para vocês. Quando a gente faz o endereçamento da ação trabalhista, a gente não coloca excelentíssimo, senhor, juiz da tal vara do trabalho de tarará. Esse tarará não é a localidade, não é a competência territorial. Se a OAB falou que o local de prestação de serviço é, por exemplo, Belo Horizonte, você vai colocar vara do trabalho de Belo Horizonte. Se ela não falou qual é o estado de Belo Horizonte, você coloca barra estado. Você não coloca qual é o estado. Ou você coloca barra XXX, ou você deixa em branco. Não é para você colocar informações que não foram dadas pela FGV. Você só utiliza na sua prova as informações que foram passadas por ela. Porque você corre o risco de colocar uma informação que não foi lhe dada e isso ser considerado identificação de prova. Isso é muito importante, gente. Inclusive, em relação a isso, tiveram várias provas zeradas por identificação de prova, para quem colocou o nome do estado errado. O CEI, inclusive, fez recurso nesse sentido e teve provimento. Mas, para dar a nota, tá, gente? Mas a gente não quer correr esse risco. Então, vamos seguir o edital? Vamos colocar só as informações que foram passadas? Se falou que o local de prestação de serviço é Belo Horizonte, você vai pôr vara do trabalho de Belo Horizonte. Não é para pôr barra MG, não. Se você colocasse barra MG, estaria certo, porque Minas Gerais é o estado de Belo Horizonte. Mas se cair uma cidade que você nem sabe onde que fica, você vai chutar? Porque se você chutar errado, vai ser identificação de prova. Corre o risco de ser identificação de prova. Então, gente, não vamos utilizar informações que não são dadas pela FGV. Isso é de extrema importância quando a gente fala de qualificação das peças. Eu vejo muitos modelos de peça com aquele tanto de informação que são inventadas no modelo. Não é para colocar isso. Qualificação para efeito de prova da OAB FGV é qualificação no sentido genérico, qualificação completa. Não precisa ficar colocando nacionalidade, CTPS, PIS, não precisa. Isso não é considerado como ponto na sua prova. Então, faz a qualificação genérica e você só insere na qualificação ou no seu endereçamento informações que foram trazidas pela FGV, tá ok? Para evitar a identificação de prova. Não vamos ficar colocando asterisco, não vamos colocar seta, tá bom? Só utiliza as informações dadas pela FGV. Caneta pode ser azul ou preta, desde que ela seja transparente por fora. Quando você vai assinar as suas peças, você não coloca nestes termos, pede deferimento, local e data, assinatura, OAB, endereço, para intimação do advogado, tudo de forma genérica, assinatura, advogado, data. Não é para colocar a data do dia que você está fazendo a prova, não é para colocar data nenhuma, não é para colocar o seu nome como advogado, não é para fazer nenhum tipo de assinatura, é para escrever a assinatura. Tá? Não é para ter nenhuma assinatura. Sempre de forma genérica, você finaliza as suas peças para não ter risco de identificação e zerar a sua prova. Outro ponto importante que vem lá no nosso edital do 24º exame, ponto 3.5.9, é a questão de quando você não tem uma determinada informação, porque eu falei com vocês que você só utiliza as informações trazidas pela FGV. Então, se você quer identificar alguma coisa, algum número, alguma coisa que não foi dado pela FGV, é de forma genérica, ou reticências ou 3x consecutivos. Então, se você quisesse escrever no final da sua peça OAB, para determinar, porque toda OAB não tem um número, você poderia colocar OAB reticências, ou você poderia colocar OAB XXX. Isso é permitido, tá?
Invenção, qualquer outro tipo de indicação de número que não foi passado pela FGV será considerado pelo edital como identificação de prova. Então, aqui que veio Belo Horizonte, mas não veio o estado, você poderia colocar Belo Horizonte barra XXX ou Belo Horizonte barra 3 pontinhos. Não veio a informação, não invente sob pena de identificação e identificação de prova zero. Outro ponto de extrema importância para a sua prova do 24º exame é a questão da mera transcrição de fundamentos legais. Olha, a OAB ela é bem criteriosa nesse sentido. Quando você vai dar uma resposta na questão aberta, principalmente, e até na peça também, você vai colocar o dispositivo legal, por exemplo, artigo 391, azão da CLT. Você pode copiar o que esse artigo diz? Sim. Não tem problema nenhum a transcrição do artigo. A questão é que a mera transcrição não pontua. O que quer dizer isso, Isa? Quer dizer que você tem que contextualizar o que você acabou de colocar como fundamento legal de acordo com o caso em questão. Sempre no nosso curso, eu lembro vocês de lembrar da expressão no caso. Quando você coloca um artigo, você tem que trazer aquele artigo para o caso concreto da sua peça, para o caso concreto da sua questão aberta. Porque a OAB, se você colocou a cópia do artigo, Isa, mas o artigo responde tão bem a pergunta, se você simplesmente transcrever o artigo, você não vai ter pontuado aquela questão, você não vai ter pontuado aquele ponto da sua peça, a OAB vai te dar 0. Quando você responde, você coloca um fundamento legal, você tem que trazer o link, você tem que trazer para o caso em questão. O edital é claro que caso você só traga a mera transcrição do artigo e não contextualize, não tenha o raciocínio jurídico, você não vai ganhar o ponto nem do fundamento legal. E esse é um ponto importante porque eu vejo muitas pessoas, depois que sai a nota, querendo a pontuação. Mas eu coloquei, apesar de eu ter respondido errado, eu coloquei o artigo certo e a OAB não me pontuou. Mas isso tem previsão no edital do exame da OAB, entendeu, gente? Então, vamos seguir o edital. Colocou o artigo, o artigo responde a questão, mas contextualiza, mesmo que você seja repetitivo. Coloca no caso em questão, tá bom? E última dica aqui para resolução da sua prova da segunda etapa. Errou alguma palavra? Não é para fazer, ó. Se você errou alguma palavra, gente, não é para fazer isso aqui, não. Errou, faz um risco bem fininho com a caneta normal e continua a escrever. Não tem problema nenhum, isso não gera nenhum problema na sua prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Para mais dicas, continue seguindo o nosso canal do YouTube, no Instagram, @CeiaCursos, e o nosso Facebook, Ceia Centro de Estudos Isadora Taide. Eu espero vocês em todos os canais com muitas dicas, tanto de como fazer a prova, quanto de direito material e processual do trabalho. Um beijo, gente!